Olá, está começando a Granja na TV. Eu sou Thaís Dávila e essa é a sua conexão diária com o agronegócio. As exportações de arroz do Brasil cresceram 153% em março na comparação com fevereiro. No total, foram embarcadas 158.500 toneladas, com receita de 45 milhões e 300 mil dólares, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Arroz. O Grupo de Estudos em Biometeorologia da Secretaria da Agricultura do Estado realizou uma pesquisa sobre o resultado das altas temperaturas registradas no último verão no rebanho leiteiro. Foram registradas situações de estresse térmico em mais de 46% das horas avaliadas entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025 no Rio Grande do Sul. Para entender o estudo e o que esse calor todo representou para a produção leiteira gaúcha, eu converso agora com a agrometeorologista Ivonete Tazo. Tudo bem, Ivonete? Bom dia, Thaís. Tudo bem e você? Tudo bem por aqui. Bom, queria começar explicando um pouco sobre o trabalho desse grupo de estudos, né? A biometeorologia é um assunto que a gente não trata com frequência aqui no programa, mas é importante porque impacta toda a produção em diversas cadeias, né, Ivonete? Sim, muito importante. Eu acho que cada vez mais ah, um assunto muito relevante devido a muitas mudanças, né, que estão ocorrendo no clima, muitos eventos extremos, são enchentes, altas temperaturas, estiagens e assim por diante, né? Neste verão mesmo, nós tivemos aí, principalmente janeiro e fevereiro, um, algumas ondas de calor, né? Foram duas ondas de calor, uma em janeiro e uma em fevereiro, com temperaturas ultrapassando os 35 graus, né? E impactando todos, tanto animais quanto o ser humano. Nós sentimos muito, né, essas altas temperaturas e, consequentemente, os animais também sentem esse estresse pelas altas temperaturas. Com relação ao grupo de estudos, ao trabalho que nós desenvolvemos, já faz alguns anos que o nosso grupo tem trabalhado diretamente nesse assunto. Em 2019, nós vimos a importância de publicar, né, para chegar na sociedade, para chegar nos técnicos, esse assunto e cada vez mais alertar aos produtores sobre o manejo, cuidados com o manejo, para que se diminua o estresse calórico, né, dos animais. Nesse caso específico do biometeorologia, nós estamos trabalhando com gado leiteiro, que é muito sensível, impacta muito a produção. Então, nesse sentido, o nosso grupo desenvolve esses trabalhos e tem publicado todo trimestre, todas as estações do ano, nós estamos publicando esse comunicado com o intuito de levar para a sociedade esses resultados e alertar cada vez mais os cuidados com o manejo para diminuir esses impactos. Pois é, a gente mostrou aqui no programa ao longo do verão, justo naquele período em que as temperaturas estavam muito altas, os veterinários explicando aí as melhores práticas para que o gado leiteiro não sofra tanto, porque com muito calor é que nem a gente, né, Ivonete, você estava falando, é que nem a gente, se a gente sente, o animal sente às vezes muito mais, acaba deixando de comer e aí afeta a produção. Vocês chegaram nesse resultado também? Sim. Nós ainda, em muitos momentos, a gente consegue chegar, a gente consegue se abrigar, né? Acho que numa sombra, num local refrigerado e tudo mais, e muitas vezes o animal ele não tem essa disponibilidade de sombra, muitas vezes, principalmente os animais a campo, né? Então, houve sim os impactos. Todo verão, o que a gente tem visualizado é que todos os verões ocorrem
impactos, né, grandes na produção, ah, mas não só nos verões, esse caso específico, o verão, mas também na primavera há um impacto grande, e a gente já tem visualizado que em alguns anos, em algumas regiões, o estresse calórico ele é mais problemático e, inclusive, ocorre no outono e também algumas horas no inverno, né? Por mais que o inverno seja de temperaturas mais amenas, até baixas, mas nós temos, por exemplo, a região do Vale Uruguai, do Baixo Vale do Uruguai, Missioneira, essa região mais a oeste, noroeste do estado e região central, principalmente a região noroeste, ali, que é uma grande região produtora de leite, ela tem apresentado altas temperaturas e grandes impactos no estresse e na produção de leite. E quando eu falo impactos na produção de leite, no nosso caso, nós fazemos uma estimativa da queda de produção de leite. Através de um modelo matemático, nós calculamos através da temperatura e da umidade relativa média do ar, né, através de um modelo matemático, o estresse térmico, que é o índice de temperatura e umidade, que é um índice amplamente utilizado por sua facilidade de utilização, né, por usar só temperatura e umidade. E, através disso, a gente percebeu a importância de mostrar que isso impacta não só no bem-estar do animal, mas também na sua produção. Sim. Então, no nosso comunicado, fazemos uma estimativa, nós não vamos até o produtor, né? Nós fazemos, através de um modelo matemático, uma estimativa do quanto que se pode perder de leite se não houver adoção de algum manejo para que diminua esse estresse calórico nos animais. Porque às vezes até o produtor ele consegue detectar que está havendo uma redução, mas não chega num consolidado, assim, num volume total perdido, como o estudo de vocês pode identificar, ainda que seja por uma questão matemática, mas dá um norte para o produtor até saber o que fazer para evitar, ou trazer medidas aí para minimizar esses prejuízos aí e o bem-estar dos animais também, né? Isso, e quando a gente vê em números o quanto que pode impactar, o quanto que pode diminuir na produção, às vezes a gente se atenta mais, né? Nós somos assim, o ser humano em si é assim, né? Quanto a gente vê ali uma vaca de alta produção, por exemplo, vou pegar um dado aqui no nosso comunicado, uma vaca de alta produção, que seria 40 quilos de leite por dia por vaca, em Porto Vera Cruz, que é lá na região do mais para noroeste ali, mais para oeste do estado, foram praticamente, em fevereiro, foi 9,8 quilos por dia por vaca de perda de produção de leite estimada. Um quarto da produção, ele perde 25% quase. Isso. Então, acho que quando você se atenta a esses... Por que a gente coloca isso? Não quer dizer que o produtor ele perdeu esse total. Se estima que com aquelas temperaturas, com aquela umidade elevada, o produtor ele pode perder isso se ele não realizar o manejo adequado, vamos colocar entre aspas, porque às vezes tem manejos que o produtor ele consegue fazer e muitas vezes ele não tem essa disponibilidade de manejo. Sim. Dias muito quentes, a campo, ter disponibilidade, principalmente de sombreamento, né, das plantas, assim como nós procuramos nos dias muito quentes, sombra e água fresca. Eu acho
O animal também, ele vai procurar sombra, né? E se tiver disponibilidade, ele vai, então vai diminuir a temperatura corporal e a disponibilidade de água em quantidade e Sim. também água fresca, né? Agora, você falou aí que os índices avaliados são temperatura e umidade, e geralmente o que a gente observou aí nesse verão, 24, 25 aqui no Rio Grande do Sul, foram, além das altas temperaturas, o tempo seco também por muitos dias. Isso ajudou, de uma certa forma, a tornar ainda mais grave esse quadro, Ivonete? Sim, com certeza, porque nós passamos por uma laninha, né? Que iniciou um pouco mais tarde do que ela costuma iniciar, geralmente na primavera. Esse ano ela entrou um pouco mais tarde. Nós viemos de 3 anos consecutivos de laninha, que deu uma estiagem muito forte no Rio Grande do Sul, e é onde os impactos são maiores. São na região, né, oeste, noroeste, principalmente do estado. Passamos por um El Ninho, né? O El Ninho mais para nós aqui no Rio Grande do Sul são precipitações mais elevadas, acima da média, que ocorreu, inclusive, né, uma catástrofe que foi a enchente, né, em 2024, e passamos para uma laninha fraca. E o que isso significa, laninha? Que os volumes de chuva, de precipitação, eles foram menores do que a média. Então, nesse trimestre de dezembro de 2024, janeiro e fevereiro de 2025, a precipitação foi abaixo da normal climatológica, né? Então, precipitações menores e com muita irregularidade, como já é normal no estado ter uma irregularidade de precipitação. Sim. Alguns dias com mais chuva, períodos com mais chuva, em compensação, muitos dias sem chuva e com poucos volumes, né? E sem contar na distribuição espacial também. Exato, eu ia pontuar, porque foi bastante localizado quando choveu, né? Isso, bastante localizada em alguns, o que é muito normal na primavera, verão, a irregularidade espacial da precipitação. Aí, novamente, eu coloco a região noroeste, mais para oeste, noroeste do estado, a laninha ela tem um impacto maior. Então, pelos estudos que já tem, né, ao longo dos anos, mostram que essa região é muito impactada por esses eventos, tanto Laninha quanto El Ninho, que daí seriam precipitações acima da normal. Sim. Nesse sentido, então, essa região apresentou altas temperaturas, baixa precipitação e distribuição bastante irregular. Com isso também, com dificuldades em pastagem, né? Os produtores tiveram que abrir mão de colocar concentrado e ração para os animais, não havia pastagem o suficiente e adequada a campo também, o que também prejudica, impacta, né, na produção de leite, nesse caso específico. Sim, e a próxima, também vai acabar afetando a próxima estação, né? Como é que faz para acessar esse boletim, Ivonete? Esse boletim ele está na página da Secretaria da Agricultura. Tem uma aba lá que tem agrometeorologia. Dentro Uhum. da pasta agrometeorologia, do link agrometeorologia, tem todos os comunicados. Tem os comunicados biometeorológicos, que são esses específicos para gado leiteiro. Tem a equipe da agrometeorologia, ela também ela disponibiliza mensalmente boletins agrometeorológicos, avaliando
aí sim a produção mensal e meteorológica dentro do mês no estado, e também tem os boletins copaéricos, que são os prognósticos para os próximos meses, que nós também somos responsáveis pela organização dessas reuniões para como é que vai ser o próximo trimestre, né? E também o nosso grupo, o Biometeoro, com essas informações e fazendo esse apanhado do comunicado biometeorológico, nós também desenvolvemos um aplicativo, que é o BOV Comfort, em que o produtor acessa esse aplicativo, entra lá com os dados de temperatura e umidade, ou entra direto no link do INMET, e ali ele já vai ter já vai mostrar se os animais eles vão entrar em estresse térmico e quais as medidas que ele pode tomar para isso. Muito bom, muito bem. Obrigada, Ivonete Tazo, agrometeorologista da Secretaria da Agricultura. Parabéns pelo trabalho aí, boas informações para o nosso produtor acompanhar também. Obrigada. Eu que agradeço e agradeço em nome da equipe a disponibilidade de poder mostrar o nosso trabalho. Até a próxima. Até. A Granja na TV faz um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com outras informações para você. Até já! Estamos de volta com a Granja na TV. Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra. Aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. Quarta-feira é o dia em que contamos com a divulgadora científica Lívia Padilha com o quadro Mitos e Verdades sobre a Pecuária e a Proteína. Oi, Lívia, tudo bem? Oi, Thaís. Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre as proteínas de origem animal versus proteínas de origem vegetal. Inclusive, demos alguns exemplos aqui, como a carne bovina versus o feijão. E hoje nós vamos conversar sobre o leite, seja ele de vaca, de cabra, de búfala ou de outros animais, versus outros leites, aqui entre aspas, vegetais. Essas outras bebidas, elas são normalmente feitas a partir de um extrato vegetal, por exemplo, um extrato de amêndoa, e é diluída em água, para que fique mais ou menos ali parecida com o leite de vaca, por exemplo. Mas é bem importante a gente lembrar que nem todos esses substitutos vegetais são condizentes nutricionalmente, ou seja, têm a mesma nutrição do leite original, por exemplo, o leite de vaca. Inclusive, um estudo feito avaliando esses vários tipos de leite mostrou que nenhum era comparável nutricionalmente ao leite do animal. Então é importante aqui lembrar que, por quaisquer que sejam os motivos que tu decida tomar um leite de coco ou um leite de amêndoa, que tu entenda que, independente desse tipo de leite vegetal que tu escolha, ele não vai suprir nutricionalmente tudo que um leite de vaca, por exemplo, supre. Então, a gente tem que ficar alerta e olhar atentamente a tabela nutricional, entender essas diferenças e principalmente fugir dos óleos de semente, que normalmente são colocados ali pela questão da gordura e que não são de origem animal, diferentemente do leite dos animais, que vai ter esse teor de gordura equilibrado e naturalmente presente nele. Ontem você viu na Granja na TV que parlamentares gaúchos e representantes do agro estiveram com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, falando sobre securitização e o endividamento dos produtores. Fávaro relatou as propostas do governo federal. O teu ofício do dia 21 do 3, eu já fiz o ofício, pedindo a prorrogação. 30 de setembro. Para 30 de setembro. Pedi que prorrogue a CPR agora. Que prorrogue, não para 30 de setembro, mas que prorrogue e inclua a CPR e os investimentos que já está acertado e as cooperativas de crédito. Por quanto tempo mais? Desculpa.
Pedir imediatamente. Tá, mas suspende agora e dá quanto tempo? Aí pode ser 4 anos, 3 anos. Entendeu? 3 anos, 4 anos. E contempla banco e cooperativa de crédito. É isso? E vai haver um esforço do governo para tentar inserir CPF. Com CPF. Com CPF. O nosso encaminhamento dos 8%, inclusive do investimento. Inclusive os 8%, e o que exceder dos 8%. Então, voto no Conselho para didaticamente, só para entender o que é a prorrogação está estabelecida no Manual do Crédito Rural, que é 8% da operação da carteira do banco. Nós já temos custeio, nós já temos pactuado com a Fazenda que pode incluir, nós vamos poder incluir investimento, e o que passar de 8 já fica autorizado a fazer também. Isso nós já temos pactuado. Então, o que faça imediatamente. Estava travando. O que acontece com isso aí, então? Quanto precisar, vai ser prorrogado. Tudo que precisar pode ser prorrogado. Custeio, por exemplo. Custeio é investimento. O investimento prorroga Era para a última parcela, né? Prorroga a parcela para Era só 8% do volume do banco. A prorrogação com qual taxa de juros nisso? Pedimos contratado. É a maior contratação hoje é custeio. Do produtor. Então, se você deixar os 8%, você não atinge ninguém. Só o Banrisul é 15%. Então, nós precisamos, mas já está pactuado que o CMN vai votar autorizando o que tiver na carteira. Se é 15, se é 16. Quando sai essa votação? Quando sai a prorrogação, vamos de fato? pedir para que faça uma extraordinária. Mas isso já está pactuado. Está pactuado. Isso já pode contar com isso. Já está. Tem que sair o voto, inclusive. Hoje é modo Não, mas é assim, ó. Vamos pedir. Eu vou ligar para Só lá. falta. Nós vamos oficiar. porque hoje é por causa do 34. É, filho do 4. Então eu vou ligar para o Haddad, nós vamos oficiar ele com esses termos que nós pactuamos aqui. Que faça uma extraordinária do CMN, prorrogando as dívidas de acordo com o Manual do Crédito Rural, custeios em investimento, inclusive o que ultrapassa o limite emprestado das entidades financeiras acima de 8%, já está pactuado, de acordo com o Manual do Crédito Rural. Pronto. Quanto vai ser o prazo para pagamento, para negociação? Caso a caso, não precisa 4 anos, 3 anos. Até 4 anos, né? Até 4 anos. Entendeu? Pronto. Mas com isso, me resolve, por exemplo, o caso de Irecê à tarde. Já está resolvido, eu tenho um caso. Um ano para eles. Entendeu? Eles querem um ano, vai dar um ano para eles. Rio Grande do Sul, até 4, vai até 4. Entendeu? Então, assim, ó, as dívidas tiram a pressão sobre o produtor imediatamente. Aí nós começamos a estruturante. A comissão que nós queremos criar, tira da UTI. Essa comissão vai discutir, então, as medidas estruturantes. Linhas de crédito, seguro e uma criação de fundos, que é uma substituto da securitização, para que a gente encaminhe, então, a fonte para ter uma solução definitiva. Depois da audiência que tivemos na semana passada com o ministro Haddad e sua equipe, foi a vez do encontro com o ministro Carlos Favro e também a sua equipe, com a nossa bancada federal do Rio Grande do Sul e com a Comissão de Agricultura da Câmara Federal e do Senado Federal, discutindo com o ministro, em primeiro lugar, essa questão importante, que são as prorrogações que nós precisamos com o voto do Conselho Monetário, com prazo de 3 a 4 anos, que é fundamental nesse instante, assim também como a prorrogação das dívidas de investimento. Isso tira um peso nas costas do agricultor. E junto com isso, ajustamos também a questão do endividamento maior, aquela chamada securitização. Foi criado, então, um grupo de trabalho com a Comissão de Agricultura da Câmara, a Comissão de Agricultura do Senado, a bancada gaúcha, para nós discutirmos com a equipe do Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Fazenda, essa nova negociação que nós queremos introduzir, assim também como medidas que vão resolver definitivamente a questão dos produtores, que é a irrigação, correção de solo, perfil de solo e também a questão de cobertura de solo. São práticas que devem existir para que os produtores possam resolver definitivamente a sua situação. Valeu, Tchê. A Granja na TV de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, feriado do Dia do Trabalhador. Até lá!